Você já parou pra pensar que talvez a gente tenha entendido errado o apagão do Jurassic Park a vida inteira? Porque todo mundo sempre repetiu a mesma coisa. Ah, foi o Nether que desligou a energia e causou o caos. Fim. Só que quando você realmente senta e assiste o filme, a gente percebe que tem muita coisa ali que não se encaixa. O parque começa a falhar antes da sabotagem parecer completa. O clima muda antes da queda total. Os carros param, os sistemas travam. A tensão cresce num ritmo que não parece que foi só um cara que apertou um botão que causou tudo aquilo. E é exatamente isso que a gente vai entender agora nesse vídeo de hoje. Então, sem enrolação, vamos nessa! Eu sou Eric Brelá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes da gente continuar, eu preciso mostrar algo pra vocês que eu tô começando a usar e achei bem interessante. Eu tava procurando novas formas de organizar melhor meu dinheiro e também testando novas estratégias. Foi aí então que eu conheci a Pocket Broker. Basicamente, ela é uma plataforma onde você consegue fazer operações de forma simples e acompanhar tudo em tempo real. E pra começar a sua jornada é bem simples e direto. Primeiro, você cria sua conta com o link que tá aqui na descrição. Segundo, você faz a sua primeira operação. E terceiro, é só acompanhar depois os seus resultados. E sim, dá pra fazer tudo pelo celular de forma simples e prática. E de verdade, o que eu achei mais interessante mesmo foi que a plataforma, ela tem várias ferramentas que te ajudam bastante. Pra você ter uma ideia, dá pra você copiar operações feitas por outros traders, você também consegue receber sinais de negociações e ainda consegue usar indicadores e também personalizar os gráficos. Ou seja, não é só apertar um botão. Lá você consegue acompanhar e entender o que tá acontecendo. Uma outra coisa importante é o cadastro rápido. Lá você consegue se cadastrar usando seu e-mail, Facebook, Google, tudo isso. E na hora de criar sua conta, utiliza o meu código promocional que ele vai te dar um bônus no seu primeiro depósito. Lá existem várias formas de depósito e saque, incluindo bancos, carteiras digitais e cripto. Fora que o seu acesso aos ganhos é bem simples. Então não perde mais seu tempo e clica no link que tá aqui na descrição e utiliza o meu código promocional para você ganhar um bônus, demorou? Agora, depois dessa dica, vamos voltar pro vídeo. Por que será que a gente sempre tratou o apagão como a causa do desastre do Jurassic Park? Afinal, e se por acaso ele não foi a causa? E se ele foi só um momento em que tudo que estava errado veio à tona? Porque, pensa comigo, o plano do Nether era simples, era desligar algumas cercas específicas, roubar os embriões, entregar pro cara do barco e voltar antes de alguém perceber. Ele mesmo fala que sabia que tinha gente no tour, ele sabia que tinha visitantes ali. Então me explica, por que diabos ele acabaria desligando o parque inteiro? Por que ele causaria um colapso que colocaria a vida de todo mundo em risco? Isso não faz sentido com o objetivo dele. O que ele queria era sair despercebido. Ele não queria transformar a Ilha Nublar em um campo de guerra onde tem uma porrada de bicho solto devorando todo mundo. E é aqui que a gente entra em um detalhe que pouca gente comenta. Afinal, galera, esse desastre no Jurassic Park, esse caos inteiro, ele não acontece de uma vez só. Na verdade, o que vemos no filme é ele se espalhando. Primeiro uma coisa para, depois outra, depois mais uma. E isso é exatamente como falhas elétricas reais funcionam. Não é só ir lá, clicar um botão e pronto, tudo acabou. Não, isso é uma sobrecarga. A gente está tendo o sistema, nesse caso o sistema do Jurassic Park, sendo pressionado além do limite. E quando a gente descobre isso, é um negócio muito doido porque muda completamente a nossa percepção sobre essa cena. E eu digo isso porque o Jurassic Park não era uma estrutura simples, era tudo interligado. O software controlava as cercas, a energia alimentava os paddocks, os carros do tour dependiam do sistema central, as portas eram automatizadas, a comunicação passava pela mesma rede, era um único cérebro comandando tudo. Agora soma isso com uma tempestade tropical caindo numa ilha isolada e soma isso também com um parque que ainda estava basicamente em fase de teste. Porque sim, aquilo que a gente viu no primeiro filme ainda era fase de teste. O que a gente estava vendo lá não era uma operação que já existia há vários e vários anos, não. A gente até pode dizer que o que a gente estava vendo lá era um sistema bem complexo sendo ajustado em tempo real, enquanto tudo estava acontecendo na nossa frente. É tipo como se você decolasse um avião novo enquanto você ainda está calibrando os motores, entendeu? Tipo, pode dar tudo certo, mas a chance de dar tudo muito errado é muito grande. E aí você pega todo esse cenário que eu falei e coloca predadores clonados, animais geneticamente modificados, criaturas que dependiam exclusivamente de cercas elétricas
sistemas e monitoramento digital para ficarem contidas. Se a energia falhar, se o software travar, já era. E é aí que o filme fica muito mais interessante. Porque o Jurassic Park, ele nunca foi só sobre dinossauros escapando e causando caos. Ele sempre foi sobre o ser humano achando que consegue controlar algo grande demais. A lógica do parque era, quanto mais tecnologia, mais seguro. Só que a realidade era outra. Quanto mais complexo o sistema, mais pontos de falha você cria. E o parque era um amontoado de pontos de falha, como por exemplo, códigos experimentais, infraestrutura elétrica gigante, clonagem instável e uma dependência total de um único sistema central. Ou seja, quando uma parte falhar, o resto vai sentir também. E aí vem a parte que, pouca gente encara, que é o fato deles não conseguirem religar o sistema, e isso é muito estranho. Se fosse aquele negócio de, é só um botão desligado, de boa, dá pra restaurar. Você vai lá, isola o problema, reativa e pronto, tá tudo novinho. Só que aqui não foi assim. Eles precisam reiniciar o parque inteiro. Eles literalmente desligaram o coração do parque para tentar fazer com que ele voltasse a bater. E isso não foi uma decisão do Nethery, foi uma decisão da galera que tava lá. E fica super nítido dentro dessa cena que eles acabaram entrando em desespero, e quando tentam recuperar a energia, eles percebem uma coisa cruel. O único cara que sabia exatamente o que tinha sido alterado não tava lá. E aí começa o efeito dominó. Primeiro temos uma falha aqui, depois uma ali, algumas cercas continuam funcionando, outras não, alguns sistemas respondem, outros travam, e isso já prova uma coisa. O problema central não foi por causa de alguém que apertou um único botão, foi uma sequência de problemas acontecendo juntos, como por exemplo as tempestades sobrecarregando a rede, a sabotagem abrindo brechas, o software travando sob estresse extremo, a equipe tomando decisões na correria, e tudo isso acontecia ao mesmo tempo. E quando você junta tudo isso, o sistema entra em colapso. Só que ele não entra em colapso porque alguém planejou soltar os dinossauros, não, mas sim porque o controle nunca foi algo sólido como parecia. E agora eu te faço uma pergunta e eu quero que vocês sejam muito honestos comigo aqui nos comentários, beleza? E se por acaso o Nethery, ele não tivesse feito nada, será que a gente teria o Jurassic Park funcionando por vários e vários anos? Porque, sendo sincero aqui com vocês, com predadores clonados, tecnologia inédita, ilha vulnerável ao clima extremo e também uma dependência total de um software, mostra que aquilo uma hora ou outra ia dar errado. Então é por isso que eu digo pra vocês, o apagão do Jurassic Park, ele não criou o problema, ele apenas revelou ele pra gente. E isso, querendo ou não, acaba se conectando diretamente com o tema central do filme, a ilusão de controle. O John Hammond, ele tinha dinheiro sim, ele tinha um espetáculo, ele tinha muita tecnologia, mas o controle real sobre aquilo estava fora do seu alcance. Quando a luz apagava, apagava junto a fantasia de que aquilo era seguro. E eu já até ia esquecendo de um outro detalhe que, esse daqui é absurdo. Porque quando a gente vê o filme, a gente vê sim que o parque ele vai perdendo energia, só que ele não perde energia completamente, tem algumas partes que continuam funcionando. E isso mostra que não foi sabotagem simples, foi uma soma de fatores, como a infraestrutura frágil, decisões humanas sob pressão, o erro técnico, o clima extremo, tudo acumulado. E quando você olha para a franquia inteira depois disso, você percebe que o padrão ainda se repete. Em Jurassic World, a gente tem a mesma coisa rolando. A gente tem dessa vez mais tecnologia, tem mais segurança, tem mais controle, entre aspas, e o resultado ainda é o caos. E isso acontece porque o problema real, ele nunca foi técnico, nunca foi de um negócio de tipo, nossa, não contrataram tal profissional para fazer tal coisa, não era isso. Era um negócio mais conceitual, sacou? E agora eu vou entrar numa parte que, vocês vão com certeza achar muito engraçado, porque, eu vou fazer meio que um advogado do diabo, entendeu? Porque sim, o filme, ele acaba entregando o Nethery como um vilão perfeito, ganancioso, todo desleixado, fácil de culpar. Só que ele não destruiu o Jurassic Park sozinho. Ele só revelou a primeira rachadura visível. O resto já estava lá. O parque já operava no limite, já era vulnerável, já dependia de coisas que ainda não estavam totalmente seguras. O apagão não é a origem do desastre, é o sintoma. É o momento em que a fantasia encontra a realidade e perde. E agora eu quero até explodir a cabeça de vocês, porque, gente, se o parque original ele já trabalhava no limite, o que será que outras coisas dentro daquele universo
sucesso também estavam no limite. A gente já explorou aqui no canal que existem outros projetos que nunca vieram a público, experimentos que foram abandonados, testes que deram errado antes da inauguração. Então, se um sistema desses caiu quando foi pressionado uma vez, o que acontece quando alguém decide pressionar de propósito? Porque no fim, o problema nunca foi os dinossauros, foi o sistema tentando controlar algo que nunca foi controlável. E talvez o maior erro do Jurassic Park não tenha sido desligar a energia, talvez tenha sido acreditar que aquela energia era o suficiente para manter tudo sob controle. E isso muda completamente a forma como você assiste esse filme. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Nethery foi o verdadeiro culpado ou o Parque dos Dinossauros estava fadado ao fim desde o começo? Porque como a gente explorou nesse vídeo, dá pra perceber que a queda do Jurassic Park, ela não começou nesse apagão que o Nethery causou. Na verdade, essa queda começou no momento em que alguém olhou para aquele parque e falou: eu vou brincar de Deus. E isso, galera, nunca termina bem.